as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, hoje é a festa da transfiguração do Senhor. Normalmente este Evangelho, dependendo do evangelista do ano, cai no segundo domingo da Quaresma, que é o domingo da transfiguração. Mas a palavra transfiguração, o que ela quer dizer? É mudar de figura, mudar de semblante. Nós normalmente, quando encontramos uma pessoa que está muito abalada com alguma coisa, às vezes por uma tragédia, a gente diz: nossa, você está desfigurado. Desfigurado quer dizer que você não está com o seu semblante normalmente como você se apresenta. Ou está doente, você vai falar, você está desfigurado. Aqui é o contrário disso. Transfigurado quer dizer, Jesus na verdade se apresenta aquilo que Ele é. Ele mostra a sua divindade. Ou nós poderíamos dizer ainda que é um pouco daquilo que vai acontecer na sua ressurreição aos discípulos. A primeira leitura nós ouvimos muito bem que o reinado de Deus nunca vai terminar, como diz o profeta Daniel nessa visão. O reino de Deus é infinito. O reino de Deus é aonde está sentado o Deus Todo-Poderoso, ou melhor dizendo, a visão que Daniel tem é uma visão, com certeza, da visão do Deus Supremo. E esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que enviou Jesus Cristo, que nos mandou o seu Filho único, que é a figura também do Pai, que é a semelhança do Pai, que é o Filho unigênito, que está dentro da dimensão da Trindade. E aí nós vemos também na segunda leitura o testemunho do próprio Pedro, que esteve e ouviu, e não só ouviu, como ele viu a transfiguração do Senhor, como ele nos coloca aqui na sua segunda carta de São Pedro. E assim ele nos tornou ainda mais firme. A palavra da profecia que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, levantar a estrela da manhã em vosso coração. Essa carta de São Pedro nos mostra efetivamente que lá ele ouviu e viu com seus olhos, ouvindo: este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha complacência. Mas a pergunta dessa liturgia quer nos fazer uma pergunta a todos. Por que Jesus não pegou todos os discípulos e foi lá para cima do monte e se transfigurar diante de todos lá os seus discípulos? Por que ele escolheu somente 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Por que será? Não é muito difícil a gente responder essa pergunta. Nós sabemos que ao longo do ministério, ao longo do seguimento de Jesus, Pedro vacilou muitas vezes. Pedro vacilou diversas vezes. Negou o Senhor. Quando Jesus disse que ele tinha que ir para Jerusalém, e lá ele seria morto, crucificado, e ao 3º dia ele ressuscitaria, qual foi a resposta de Pedro? Longe de ti acontecer isso com o Senhor. E Jesus o repreendeu tantas e tantas vezes. Então era preciso que Pedro subisse e visse com seus próprios olhos. Por quê? Porque ele não tinha compreendido, ele não estava entendendo qual era a dinâmica de Jesus Cristo e qual era o projeto do Senhor para os seus discípulos e para os apóstolos. E por que Tiago e João? Lembrem muito bem daquela passagem
aonde Jesus está caminhando, e a mãe dos 2 discípulos o que pede? Pede que um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Que pedido, hein? E olha a resposta de Jesus que foi, né? A resposta de Jesus, né? Não é da minha parte fazer isso, mas a do meu Pai que está no céu. Só Ele pode fazer isso. Então também era preciso que os 2 também subissem e lá vissem com seus próprios olhos qual era a dinâmica que perpassaria durante o ministério de Jesus, o que aconteceria. E lá ele se transfigura, aparecendo 2 imagens dos grandes líderes como Moisés e Elias, um à direita e à sua esquerda. Por que também o evangelista Mateus colocaria essas 2 figuras? Porque essas 2 figuras, não que os outros profetas não sejam importantes, porque Moisés também foi o grande libertador do povo do Egito, tirou o povo da escravidão, e ele, como se diz, Jesus é muito maior do que Moisés. É como se Moisés estivesse apontando para Jesus, mostrando Jesus. No primeiro momento ele foi libertador daquele povo sofrido, dos hebreus. No segundo momento apresenta aquele que é muito maior do que ele. E o segundo, Elias, um dos grandes profetas, que foi arrebatado por Deus numa carruagem de fogo, e sumiu pelos céus afora, também apontando para Jesus, e dizendo: esse é o Messias, esse é o Cristo Senhor. E aí, meus irmãos, nós precisamos também, na nossa caminhada, na nossa lida, nos transfigurar, porque esses 3 estavam faltando essa transfiguração, a transfiguração de crer na revelação, de crer nos planos de Deus, não nos nossos planos, não no meu plano pessoal, mas o plano que vem do reino, o plano que Jesus aponta. Às vezes nós temos muitos planos na vida que não condizem com o Evangelho, que não condizem com o projeto do Pai, que não condizem com aquilo que Deus determinou para a minha vida. E aí, eu humildemente tenho que buscar a vontade de Deus em minha vida. Como fez ontem a festa de São João Maria Vianney. E Deus fez dele um grande homem, resplandeceu a sua figura, né? Diante de todos, apesar, né, de ser todo tortinho, com aquela visualização de um homem não muito bonito, mas o bonito para Deus não quer dizer nada. A feição bonita para Deus não quer dizer nada. Porque diziam que São Francisco também era feio de doer, né? E arrastava pessoas e muitas pessoas pelo seu exemplo de vida. Então, essa transfiguração, ela tem que acontecer na minha vida de cristão. A transfiguração deve me levar mais a configurar a minha vida, a vida de Jesus Cristo, a vida do seu Evangelho, da sua palavra. Renunciar muitas coisas em minha caminhada para fazer a vontade de Deus. Assim como depois os discípulos Tiago, Pedro e João entenderam qual é a missão. É muito bonito, nessas palavras de São Pedro, colocar uma tenda, ficar com aquela tenda maravilhosa, uma para Elias, uma para Jesus, para os profetas, e ali ficar adorando a Deus, mas também não mexer uma palha, não fazer nada, ser um cristão insólito, insosso, sem gosto, um cristão que não tem ação na vida, aquele que só quer ficar olhando para os céus. Foi a tentação que Pedro teve. Depois que Jesus transfigurou, ele voltou àquilo que ele era, voltou àquilo para a qual a sua missão estava posta. Ainda faltava muito a fazer antes dele ressuscitar, mas é preciso
ser um cristão católico, apostólico, romano, que não queira armar tendas, que não queira seguranças, porque a segurança, ela nos faz cada vez mais ficar totalmente parados, imobilizados. Não, é preciso voltar, é preciso descer. Jesus desceu com os discípulos e continuou a missão. A missão é essa. A missão de todo batizado é dar continuidade ao projeto, ao reino. É ser sinal de Deus no mundo, na sua comunidade, aonde você está trabalhando, na sua paróquia, ser sinal de Deus. Se Jesus me chama, se Jesus me convoca, eu vou largar, eu vou deixar tudo e vou lançar minhas redes para poder pescar homens, assim como ele ensinou os discípulos, pois estamos no mês vocacional, mês das vocações, no mês de não só rezarmos, mas termos atitudes e responsabilidades para com as vocações sacerdotais, religiosas, e também os ministérios dentro da igreja, né? O mundo não é feito só de padres e freiras, ou monges, mas também de bons leigos engajados dentro de nossas comunidades, que trabalham incansavelmente, que trabalham com o coração, doam a sua vida, doam o seu tempo para que o reino aconteça. Que Jesus, que nos transfigurou, se transfigurou hoje, possa fazer os nossos corações transfigurar. Apenas uma experiência da minha avó que eu falei. Minha avó que chamava Antônia Pedro. Eu me lembro muito bem, uma partilha, quando ela, no dia de Santo Antônio, que era o dia 13, é um dia que ela nasceu, ela fez a sua festa de 80 anos e chamou todos os seus netos, filhos, ao redor dela. Fez uma grande festa. E a sua festa foi muito bonita, porque ela era gostava de dançar muito, né? Muito, muito, muito mesmo. E no dia da seu aniversário, a dona Antônia dançou, seu último aniversário, porque no dia 6 de agosto, hoje, no ano de 2004, ela veio a falecer. Que bonito, nessa data, seu coração se transfigurou, teve uma morte linda, né? Virou-se do lado e entregou a sua alma a Deus. E quando, naquele dia, como os antigos fazem, lavou sua roupinha, fez a comida, almoçou, e quando chegou no hospital para ser atendida, ela disse uma frase que eu me lembro até hoje, a minha avó. Ela falou assim: Deus está me chamando. E depois que passou, ela voltou para casa e virou de lado e faleceu. Então, queria dedicar também essa missa a ela, porque ela era devotíssima de Santo Antônio, legionária de Nossa Senhora, e rezava muito por esse neto aqui, para que fosse um grande sacerdote e pudesse levar muitas almas para Deus. Então, essa experiência, que a luz resplandeça em nossa vida, que Jesus nosso Senhor faça que o nosso coração se transfigure cada vez mais em sua imagem, para que nós possamos construir um mundo melhor, esse mundo que na verdade tem muitas coisas boas, mas tem tantas coisas cruéis, tantas coisas más. Façamos como e deixemos-nos tomar pela graça de Deus, pela glória de Jesus Cristo. Amém. Assim seja.